Ao olhar para as cidades modernas, vemos arranha-céus que parecem desafiar os limites da engenharia e da física. Desde a Torre de Babel até os arranha-céus futuristas de hoje, a humanidade sempre sonhou em construir cada vez mais alto. Mas, quão alto realmente podemos ir? Existem fatores que limitam até onde podemos erguer nossas construções, desde os materiais utilizados até as forças da natureza. Vamos explorar o fascinante mundo da engenharia de grandes alturas e descobrir até onde a humanidade conseguiu chegar em sua busca pelo céu. Os arranha-céus surgiram como uma solução para a densidade populacional nas cidades em crescimento. A Revolução Industrial trouxe inovações em engenharia e materiais que permitiram a construção de edifícios cada vez mais altos. O aço, por exemplo, revolucionou a arquitetura, oferecendo a resistência necessária para suportar enormes estruturas. A primeira grande mudança aconteceu em Chicago, onde o edifício Home Insurance Building, com seus 10 andares, foi considerado o primeiro arranha-céu do mundo. A força da gravidade é um dos principais desafios na construção de grandes estruturas. Quanto mais alto um edifício se torna, mais ele precisa resistir ao peso das camadas superiores pressionando as inferiores. Essa pressão constante faz com que os engenheiros precisem de materiais incrivelmente resistentes para sustentar o peso sem que as partes inferiores da estrutura se deformem ou colapsem. Os edifícios mais altos do mundo dependem de cálculos precisos para manter sua estabilidade contra a gravidade. Os materiais usados na construção são determinantes para a altura que podemos alcançar. Aço e concreto reforçado são os principais componentes que permitem a construção de arranha-céus altíssimos. No entanto, o desenvolvimento de novos materiais, como os polímeros de alta resistência e o grafeno, promete elevar ainda mais esses limites. O grafeno, por exemplo, é 200 vezes mais forte que o aço e tem o potencial de revolucionar a maneira como construímos grandes estruturas no futuro. À medida que os edifícios sobem cada vez mais alto, a força dos ventos se torna um fator crítico a ser considerado. Em altitudes elevadas, os ventos podem exercer uma pressão tremenda sobre as laterais dos edifícios. Para evitar que os arranha-céus balancem perigosamente, os engenheiros incorporam sistemas de amortecimento, como contrapesos e amortecedores de massa, que ajudam a absorver e dissipar a energia do vento. Sem esses sistemas, edifícios altos poderiam se tornar instáveis em dias de vento forte. Além de sistemas de amortecimento, os arquitetos precisam considerar o design aerodinâmico dos edifícios para minimizar a resistência do vento. Estruturas mais altas frequentemente apresentam formas curvas ou cônicas que ajudam a reduzir a força do vento sobre a superfície do edifício. Um exemplo disso é o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, cujo design em espiral ajuda a reduzir a pressão do vento. Esses projetos aerodinâmicos são essenciais para garantir a segurança e a estabilidade das estruturas em grandes alturas. A estabilidade de um edifício também depende de sua fundação. Quanto mais alto o prédio, mais profunda e forte deve ser sua fundação. No caso de arranha-céus como o Burj Khalifa, a fundação se estende a dezenas de metros abaixo do solo, com concreto reforçado e aço para suportar o peso colossal da estrutura. Sem uma base sólida, até mesmo o edifício mais bem projetado pode sofrer com problemas de afundamento ou instabilidade. O peso total de um edifício é um fator limitante na construção de arranha-céus. Materiais leves, mas resistentes, são essenciais para alcançar grandes alturas sem sobrecarregar a estrutura. Ao longo dos anos, os engenheiros desenvolveram novas técnicas para reduzir o peso dos edifícios, utilizando materiais mais leves e eficientes. O uso de concreto leve e aço de alta resistência permite que os edifícios subam sem comprometer sua integridade estrutural. A construção modular está se tornando cada vez mais popular como uma solução para construir arranha-céus de forma mais rápida e eficiente. Essa técnica envolve a construção de módulos ou partes pré-fabricadas que são montadas no local. O processo acelera a construção e pode reduzir significativamente os custos.
Além disso, a construção modular permite maior controle sobre a qualidade dos materiais e a precisão das medidas, garantindo um resultado final mais estável e seguro. Um dos desafios mais negligenciados ao construir arranha-céus é o fornecimento de energia para todas as áreas da estrutura. Quanto mais alto o prédio, maior a necessidade de energia para manter o funcionamento de sistemas de iluminação, elevadores, climatização e água. O desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, como painéis solares integrados e sistemas de captação de energia eólica, pode ajudar a tornar arranha-céus gigantescos mais eficientes em termos energéticos. Em arranha-céus extremamente altos, os sistemas de elevadores são essenciais para permitir a movimentação de pessoas e cargas. Elevadores tradicionais, no entanto, têm limitações em termos de altura. A invenção de elevadores magnéticos e sistemas de transporte a vácuo promete transformar a forma como nos deslocamos dentro dos edifícios. Esses sistemas não apenas oferecem maior rapidez, mas também economizam espaço e energia, facilitando a construção de edifícios ainda mais altos. As mudanças climáticas também desempenham um papel importante na construção de edifícios mais altos. À medida que o nível do mar sobe e as temperaturas globais mudam, engenheiros e arquitetos precisam considerar os impactos ambientais em suas estruturas. As cidades costeiras, em particular, podem enfrentar desafios com inundações e tempestades mais severas. Por isso, os arranha-céus modernos são projetados para serem mais resistentes a essas condições extremas, utilizando materiais à prova de água e designs sustentáveis. Com o aumento da população mundial, o conceito de megacidades verticais está se tornando uma solução cada vez mais atraente. Esses projetos envolvem a construção de grandes estruturas verticais que abrigam não apenas escritórios e apartamentos, mas também serviços essenciais, como escolas, hospitais e áreas de lazer. A ideia é criar cidades autossuficientes em um único espaço vertical, otimizando o uso do solo e reduzindo a necessidade de transporte urbano. O Burj Khalifa, em Dubai, é atualmente o edifício mais alto do mundo, com 828 metros de altura. Sua construção envolveu inúmeras inovações tecnológicas e de engenharia. O uso de um design em espiral reduziu significativamente o impacto dos ventos, e a fundação profunda garantiu a estabilidade da estrutura. Além disso, o prédio utiliza um sistema avançado de ar-condicionado e reaproveitamento de água, tornando-o um marco não apenas de altura, mas também de eficiência sustentável. A Torre Jeddah, na Arábia Saudita, está prevista para superar o Burj Khalifa, alcançando 1 quilômetro de altura. Esse projeto ambicioso enfrenta desafios únicos, desde a construção de uma fundação ainda mais profunda, até o desenvolvimento de novos sistemas de elevadores que possam cobrir essa enorme distância. A Torre Jeddah é um exemplo de como a engenharia continua a empurrar os limites do que é possível na construção de arranha-céus, sempre buscando novas soluções para problemas que surgem com a altura. Com o avanço da tecnologia e a limitação de espaço nas grandes cidades, arquitetos e engenheiros começaram a explorar a ideia de construções flutuantes. Essas megaestruturas seriam capazes de flutuar sobre corpos d'água, como oceanos ou lagos, proporcionando novas áreas para habitação e trabalho. Edifícios flutuantes altos podem se tornar uma solução para a escassez de terras, aproveitando o espaço sobre as águas para criar cidades inteiras que crescem verticalmente. Embora ainda esteja no reino da ficção científica, a ideia de uma torre que se estenda até o espaço tem sido discutida entre engenheiros e cientistas. A construção de uma estrutura tão gigantesca exigiria materiais completamente novos, capazes de suportar não apenas o peso da estrutura, mas também as forças extremas da gravidade e do vácuo espacial. Mesmo que ainda não seja viável, a ideia de uma torre espacial continua a inspirar pesquisas e avanços na área de engenharia e materiais. A busca por construir cada vez mais alto tem acompanhado a humanidade por séculos, desde as civilizações antigas até as megacidades modernas.
Com cada novo arranha-céu, os limites da engenharia são desafiados, e inovações surgem para enfrentar as forças da natureza e as restrições tecnológicas. Embora já tenhamos alcançado alturas impressionantes, a pergunta, quão alto podemos construir, ainda não encontrou um limite definitivo. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos materiais, a humanidade continuará a olhar para o céu, explorando as fronteiras da construção e da imaginação. Até a próxima!